Os princípios estoicos. No agitado cenário da vida moderna, onde somos constantemente desafiadas por situações imprevisíveis e sentimentos avassaladores, o estoicismo se apresenta como uma luz guia, capaz de orientar nossas escolhas e atitudes. Com suas raízes na Grécia Antiga e seu desenvolvimento sólido em Roma através de figuras emblemáticas como Zenão, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, essa filosofia ancestral nos convida a uma jornada de autoconhecimento e transformação interna. Em sua essência, o estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas conquistas materiais ou nos prazeres efêmeros, mas sim na formação de um caráter virtuoso. A sabedoria estoica reside na habilidade de cultivar a razão e viver em harmonia com a natureza, aceitando com serenidade os eventos que fogem ao nosso controle. Essa abordagem decidida nos encoraja a encarar os desafios com coragem e discernimento, desapegando-nos das emoções tumultuadas que frequentemente obscurecem nossa visão. Ao compreendermos que não podemos controlar as circunstâncias externas, encontramos uma liberdade profunda e libertadora ao focar naquilo que realmente está sob nosso controle e nossas atitudes, valores e escolhas morais. Dessa forma, o estoicismo vai além de ser apenas um conceito filosófico e se torna um guia prático para a vida diária. Ele nos convida a abraçar a impermanência do mundo e a reconhecer a fugacidade das paixões e dos desejos, direcionando-nos a uma existência mais significativa e em harmonia com o todo. Ao adotar essa mentalidade, somos inspiradas a desenvolver resiliência diante das adversidades, encontrando equilíbrio mesmo nos momentos mais turbulentos. A serenidade e clareza de pensamento nos levam a tomar decisões mais sábias e virtuosas, fortalecendo nossa capacidade de enfrentar os altos e baixos da vida com confiança inabalável. A virtude é a conformidade da nossa vontade com a razão universal, que governa o universo e é chamada de Logos divino pelos estoicos. É a sabedoria de reconhecer o que está sob nosso controle e o que não está, agindo de forma prudente, justa, corajosa e moderada em cada situação. A felicidade, por sua vez, é o estado de tranquilidade da alma, que não se perturba com nada externo e se contenta com seu próprio bem interno. É a liberdade de não depender de nada além da nossa própria virtude. É a harmonia com o destino, que é a ordem natural das coisas. Para ilustrar esse conceito, gostaria de compartilhar alguns exemplos cotidianos de como podemos aplicar o estoicismo em nossas vidas. Imagine que você está presa no trânsito, a caminho de uma reunião importante. Você se sente frustrada, ansiosa e irritada. Xinga os outros motoristas, buzina e reclama. Preocupa-se com as consequências de chegar atrasada e sofre por antecipação. No entanto, ao adotar uma perspectiva estoica, você pode reconhecer que o trânsito está fora do seu controle. Em vez de deixar que a situação a perturbe, você pode escolher manter a calma, ouvir uma música relaxante, aproveitar o tempo para refletir ou até mesmo praticar meditação. Dessa forma, você se liberta da ansiedade e da frustração, encontrando tranquilidade em meio à adversidade. Lembrando sempre que, ao aplicarmos os princípios estoicos, podemos encontrar uma serenidade e uma resiliência que nos ajudam a enfrentar as provações da vida de forma mais equilibrada e confiante. O estoicismo é uma filosofia que nos convida a vivermos de acordo com a nossa natureza, a buscarmos a felicidade na virtude e agirmos com razão. Um dos princípios fundamentais dessa filosofia é a dicotomia do controle, que divide as coisas que estão sob nosso controle e as que não estão. Imagine uma situação em que você está no trânsito e o engarrafamento está te deixando impaciente. Um estoico se lembraria de que o trânsito é algo que não está sob o seu controle, então não adianta se estressar ou se lamentar. Em vez disso, ele se concentraria no que está sob seu controle, como sua atitude diante da situação. Manteria a calma, a paciência e a cortesia. Enquanto estiver no trânsito, um estoico aproveitaria o tempo para refletir, ouvir música ou simplesmente respirar fundo. Ele aceitaria o destino como é, sem ficar pensando em como gostaria que fosse. Porém, isso não significa que um estoico não tenha compromissos ou não se importe com nada. Pelo contrário, ele tomaria todas as medidas possíveis para contornar a situação da melhor forma possível,
como estacionar o carro e chegar a pé, participar da reunião remotamente enquanto aguarda ou adiantar tarefas do trabalho. O estoicismo nos ensina a focar nas coisas que estão sob nosso controle e a não nos preocuparmos com aquilo que já fizemos tudo o que podemos. É quando estamos apaixonados por alguém que não corresponde aos nossos sentimentos. Um estoico se lembraria de que o amor é uma paixão e as paixões são irracionais e perturbadoras da razão. Ele compreenderia que a outra pessoa é algo externo e que não depende da sua vontade. Em vez de idealizar essa pessoa, um estoico se concentraria em cultivar sua autoestima, seus valores e seus projetos. Ele entenderia que não ser correspondido faz parte da vida e que o tempo trará calma e racionalidade para o momento doloroso. O estoicismo nos ensina a priorizar o conhecimento e agir com razão, de acordo com a lei natural e divina que rege o universo. Devemos focar nas coisas que estão sob nosso controle e aceitar aquelas que não estão, sem nos deixarmos abalar por emoções negativas. O estoicismo é uma filosofia libertadora, consoladora e inspiradora, que nos convida a sermos senhoras de nós mesmas e a buscar a felicidade na virtude. Diante dessa situação, certamente se lembraria de que o amor é uma paixão intensa e por vezes irracional, capaz de perturbar a nossa razão. Ele entenderia que a pessoa amada é um elemento externo, que está além do nosso controle e depende das suas próprias vontades. Para lidar com essa situação, ele concentraria seus esforços no seu próprio bem interno, na busca por virtude e no cultivo da sua autoestima, valores e projetos pessoais. Ao invés de idealizar a pessoa amada, ele a enxergaria como uma igual, um ser humano com suas próprias falhas e imperfeições. O estoico compreenderia que o não ser correspondido faz parte da vida e que o tempo trará calma e racionalidade para esse momento doloroso. Ele entenderia que tudo na vida é transitório, assim como um rio que flui constantemente nunca é o mesmo. Portanto, ele abraçaria a ideia de impermanência, respeitando a liberdade e escolhas dos outros, sem criar sentimentos de propriedade ou posse sobre a pessoa amada. Para um estoico, lidar com a falta de correspondência amorosa significa nutrir uma compreensão profunda de que as coisas estão sempre sujeitas a mudanças e que é importante respeitar a individualidade e a autonomia de cada pessoa. O estoicismo não é uma filosofia simples, nem uma fórmula pronta. É um compromisso constante, uma disciplina rigorosa e uma arte de viver. No entanto, também é uma filosofia libertadora, reconfortante e inspiradora. Uma filosofia que nos convida a sermos os senhores das nossas vidas, a vivermos em acordo com a nossa própria natureza e a buscar a felicidade através da virtude. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é que devemos sempre priorizar o conhecimento e agir de forma racional, de acordo com as leis naturais e divinas que regem o universo. Mas como aplicamos este princípio na prática, no nosso dia a dia? Uma maneira de compreendermos esse princípio é através do conceito de dicotomia do controle, desenvolvido pelo filósofo estoico Epicteto. De acordo com ele, existem coisas que estão dentro do nosso controle e coisas que não estão. Aquilo que está sob nosso controle são as nossas opiniões, desejos, raiva, ódio, vingança, ressentimentos, alegrias, aversões e ações. Já as coisas que não estão sob nosso controle são os eventos externos, como o clima, a saúde, a riqueza, títulos, reconhecimento, gratidão alheia, fama e opiniões dos outros. Epicteto nos ensina que devemos focar nas coisas que estão dentro do nosso controle e aceitar as coisas que não estão, sem nos deixarmos afetar por emoções negativas que elas possam provocar. O estoicismo nos encoraja a buscar sabedoria, a agir de forma racional e a não nos deixarmos perturbar por coisas externas que não podemos controlar. É um convite para encontrarmos a serenidade e a felicidade interior, independentemente das circunstâncias externas. Assim, Epicteto esclarece: não busque que as coisas aconteçam como você quer. Ao entrarmos em um ambiente novo, é natural sentirmos uma certa insegurança e desconforto diante do olhar julgador das pessoas ao nosso redor. Isso acontece porque, ao longo da história humana, nós fomos condicionados a considerar o desconhecido como uma potencial ameaça. Conforme nos agrupávamos em tribos e clãs, criávamos certo senso de segurança em relação aos outros povos.
O nosso cérebro desenvolveu uma habilidade de categorizar situações, locais, estilos e posturas como amigáveis, neutras ou ameaçadoras. Essa classificação é muitas vezes inconsciente e automática, e é a base para nossa reação a situações sociais. Portanto, não se culpe por sentir essa sensação de desconforto ao se deparar com pessoas que não conhecem um ambiente novo, é algo inerente à nossa natureza humana. É importante ressaltar que agir com razão não significa ignorar ou reprimir as emoções. Pelo contrário, a ação racional envolve compreendê-las e moderá-las para que elas não nos impeçam de fazer o que é correto e sábio. Nesse sentido, repensar a forma como interpretamos o olhar das pessoas e conscientemente desafiarmos nossos próprios padrões pode ser um exercício valioso. Além disso, agir com razão implica em buscar o conhecimento verdadeiro sobre nós mesmas e sobre o mundo à nossa volta. Conhecendo nossos próprios valores, essência e propósito, podemos nos sentir mais seguras e confiantes em situações sociais, independentemente do julgamento alheio. Não se trata de moldar-se de acordo com a expectativa dos outros, mas de viver de forma autêntica, em harmonia com quem somos. Portanto, ao se deparar com pessoas desconhecidas e sentir-se julgado em um ambiente novo, lembre-se de que essa sensação é natural e faz parte da complexidade de ser humano. Busque agir com razão, compreendendo e moderando suas emoções, e se apoie no conhecimento verdadeiro sobre si mesma para viver de acordo com sua essência e propósito. Nós possuímos certos hábitos e comportamentos que consideramos educados ou amistosos, como tirar o chapéu ou o boné ao falar com alguém ou cumprimentar com um aperto de mãos. Essas práticas são culturalmente estabelecidas e têm suas origens em nossos instintos de sobrevivência. Instintivamente, nosso cérebro associa o ato de cobrir o rosto ou esconder as mãos a uma potencial ameaça. Um rosto conhecido transmite confiança, enquanto ver as mãos de alguém é um sinal de que a pessoa não está escondendo nada que possa nos prejudicar. O ponto importante a ser percebido é que, racionalmente pensando, as pessoas ao seu redor não estão necessariamente te julgando. Embora seus instintos possam fazê-las olhar quando alguém entra em um ambiente, a sensação de não ser bem-vindo ou de desconforto é apenas uma resposta natural dos nossos instintos de fugir ou lutar. Essa sensação tende a dissipar-se em poucos minutos. No entanto, algumas pessoas têm dificuldade em compreender isso e acabam levando para si ou remoendo internamente esse sentimento. Sentem-se como se todos estivessem contra elas ou que os outros estão constantemente julgando sua aparência ou comportamento. Essas pessoas podem apresentar comportamento inseguro e ter suas percepções distorcidas pelos sentimentos, o que leva a respostas não racionais. É fundamental compreendermos que todos nós somos capazes de agir com razão em nosso dia a dia, entendendo nossa história, reações biológicas instintivas, emoções, gatilhos mentais e sentimentos. Devemos sempre buscar distanciar-nos dos eventos críticos antes de decidir nossa reação, evitando assim respostas puramente emocionais. É importante lembrar que o prazer pode ser um inimigo para a sabedoria. Tomar decisões com base apenas no prazer imediato muitas vezes nos afasta da ação racional e do verdadeiro entendimento da situação. Portanto, ao nos conscientizarmos de nossas reações e buscarmos agir com mais razão, podemos viver de uma forma mais consciente, autêntica e equilibrada. O prazer é uma sensação agradável que experimentamos ao desfrutar de diversas atividades, como comer, beber, fazer sexo, ouvir música, apreciar arte, entre outras. Embora o prazer em si não seja algo negativo, ele pode se tornar um problema quando é buscado de forma exagerada ou desordenada, sem considerar as consequências ou nossos deveres morais. Nesses casos, o prazer pode nos distrair do que realmente importa, nos transformar em escravos de nossos desejos e nos afastar da virtude. Os estoicos nos alertam que o prazer é um inimigo do sábio, ou seja, da pessoa que vive de acordo com a razão e sua natureza. O sábio não busca o prazer como um fim em si mesmo, mas sim como uma ferramenta para viver bem. Ele sabe equilibrar seus prazeres, escolhendo aqueles que são compatíveis com a virtude e evitando os que são prejudiciais para a sua saúde, honra ou paz de espírito.
O sábio não permite que as emoções irracionais que o prazer pode provocar o dominem, pelo contrário, ele mantém o controle sobre si mesmo e suas ações. Para ilustrar como o prazer pode ser um inimigo do sábio no cotidiano, pensemos no exemplo de alguém que adora comer doces. Comer doces pode ser um prazer legítimo e inofensivo, mas se essa pessoa exagerar e não se preocupar com sua saúde ou dieta, ela correrá o risco de desenvolver obesidade, diabetes ou cáries. Além disso, poderá criar uma dependência dos doces, sentindo uma necessidade constante de consumi-los para se sentir bem. Nesse caso, o prazer se tornou um vício e um obstáculo para a verdadeira felicidade. Ao buscarmos o prazer a todo custo, corremos o risco de nos frustrarmos quando não o encontramos ou quando ele é interrompido por alguma dificuldade. No entanto, se formos capazes de aceitar as coisas como elas são, poderemos desfrutar dos prazeres quando eles surgirem, mas sem nos apegarmos a eles ou nos tornarmos dependentes para sermos felizes. O segredo está em encontrar um equilíbrio saudável, onde podemos sentir prazer de maneira consciente, sem nos deixarmos levar por impulsos descontrolados. Ao colocarmos a razão e a virtude como guias em nossas escolhas, podemos desfrutar dos prazeres adequados, sem comprometer nossa saúde, bem-estar e valores éticos. Assim, poderemos viver uma vida plena e satisfatória, em harmonia com nossa verdadeira natureza. O universo é regido por uma ordem racional e divina, segundo os estoicos. Para eles, essa ordem é governada pelo Logos, um princípio que representa tanto a razão quanto a palavra. O Logos é considerado uma força natural e divina que permeia tudo, desde os astros até os seres humanos. Ele é a lei que rege o universo, a causa de tudo que existe e a fonte de sabedoria. Os estoicos enxergavam o universo como um todo harmônico e orgânico, com um propósito intrínseco. Para eles, Deus, identificado com o Logos, está presente em todas as coisas. Ele é o Criador, governador e sustentador do universo, além de ser a expressão máxima do bem, da perfeição e da felicidade. É importante lembrar que os estoicos eram politeístas e tinham uma visão ampla de Deus, sendo esta parte de sua crença. Nesse contexto, os seres humanos também possuem uma parte do Logos dentro de suas almas racionais. Essa parcela é chamada de hegemonikon, que é responsável por guiar as ações humanas de acordo com a razão e a natureza. Para os estoicos, viver em harmonia com o Logos universal, seguindo seus princípios e aceitando seus desígnios, é o caminho para alcançar a virtude, a liberdade e a felicidade. Marco Aurélio, um dos principais representantes do estoicismo, reforça a ideia de que tudo está interligado por laços invisíveis e que cada ação reverbera no todo. Ele destaca que tudo está imbuído de Deus. Os estoicos percebem a vida como uma unidade racional e divina na qual todas as coisas estão conectadas e dependem do Logos. Essa visão de mundo enfatiza a importância de viver de acordo com a natureza, seguindo a razão e aceitando os acontecimentos como parte do plano maior do universo. Ao compreender essa interconexão e confiar na ordem divina, podemos encontrar serenidade e uma maneira mais sábia e plena de viver. Para os estoicos, as atitudes têm um valor maior do que as palavras, pois revelam o verdadeiro caráter e intenção de uma pessoa. Enquanto as palavras podem ser vazias, contraditórias ou enganosas, as atitudes mostram o que uma pessoa realmente pensa, sente e faz. Além disso, as atitudes têm mais consequências, pois afetam não só o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor e o mundo. Os estoicos enfatizam a importância da prática em detrimento da teoria. Eles valorizam o exemplo em vez do discurso e enfatizam a coerência em vez da eloquência. Para eles, é fundamental agir de acordo com os princípios, em vez de apenas falar sobre eles. Eles nos exortam a ser honestos, justos, generosos e corajosos em nossas atitudes, pois essas são as virtudes que nos aproximam da razão e da natureza. Um exemplo que ilustra como as atitudes são mais valiosas do que as palavras ocorre quando alguém promete ajudar um amigo em uma situação difícil na frente de outras pessoas, mas, quando chega a hora de cumprir a promessa, essa pessoa inventa desculpas e se esquiva. Essa atitude mostra que a pessoa não é confiável, leal ou solidária, mesmo que suas palavras digam o contrário.
Como resultado, ela perderia o respeito e a admiração do amigo e até de si mesma. Em suma, para os estoicos, as atitudes são um reflexo mais autêntico do nosso caráter do que as palavras. Nossas ações falam mais alto e têm um impacto maior em nossas vidas e naquelas ao nosso redor. Portanto, eles nos incentivam a ser conscientes de como nossas atitudes podem moldar nosso caráter e o mundo ao nosso redor, buscando sempre agir de acordo com nossos princípios e virtudes. Você compreende a importância de agir com honestidade? De estar em total alinhamento entre seus pensamentos, palavras e ações? Não adianta apenas pregar moralismo baseado em sua fé, fidelidade ou honestidade se, na prática, você não age de acordo com esses valores. Por exemplo, não faz sentido condenar as leis de seu país e depois desrespeitá-las, seja em relação a relacionamentos extraconjugais, desonestidade ou até mesmo em situações cotidianas, como atravessar um sinal vermelho quando está com pressa. Os estoicos enfatizam a importância de alinhar nossos pensamentos com nossas ações. Devemos nos concentrar naquilo que está sob nosso controle e aceitar aquilo que não podemos mudar. Aquilo que está sob nosso controle são nossas escolhas voluntárias, ou seja, nossas ações e julgamentos. Devemos direcionar nossa atenção para aquilo que podemos controlar, pois é isso que depende de nós e que podemos melhorar. Devemos agir de acordo com nossos princípios e valores, buscando sempre a virtude em todas as situações. Também é fundamental assumir a responsabilidade por nossas ações e enfrentar as consequências delas. Em suma, é essencial compreender que agir de forma alinhada com nossos valores e princípios é de extrema importância. Não basta apenas falar sobre honestidade, fidelidade ou outros valores morais, é necessário agir de acordo com aquilo que pregamos. Devemos nos concentrar no que podemos controlar, seguindo nossos princípios e valores, pois isso está ao nosso alcance e nos permite evoluir como indivíduos. Além disso, devemos assumir a responsabilidade por nossas ações e estar prontos para enfrentar as consequências delas. Devemos aprender a aceitar o que está além do nosso controle, pois são situações que não dependem de nós e que não podemos mudar. Em vez disso, devemos aceitar as coisas como elas são, sem nos deixarmos consumir por nossos desejos ou medos. Além disso, é importante cultivar a gratidão pelas coisas boas que temos e evitar lamentar constantemente pelas adversidades que enfrentamos. Um exemplo concreto disso é quando nos preparamos para uma prova. Durante esse processo, temos controle sobre o nosso tempo de estudo, a nossa organização, a nossa atenção e dedicação. Devemos nos concentrar em nos esforçar ao máximo para assimilar o conteúdo e nos prepararmos da melhor maneira possível. No entanto, é crucial entender que não temos controle sobre as questões da prova, a correção feita pelo professor, as notas atribuídas pelos colegas ou outros fatores externos. Se houver alguma inconsistência, é válido buscar esclarecimentos junto ao professor, mas no fim das contas, devemos aceitar o resultado da prova com serenidade, sabendo que demos o melhor de nós e que não poderíamos ter feito mais do que já fizemos. O foco deve estar no nosso próprio desempenho e na satisfação de termos nos preparado de forma adequada. Marco Aurélio expressou: "Você tem controle sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos." Quando você perceber isso, encontrará força. Essa frase revela como os estoicos valorizam o poder da mente diante das circunstâncias externas. Se conseguirmos dominar nossos pensamentos e sentimentos, estaremos preparadas para enfrentar qualquer situação com coragem e serenidade. É fundamental separar as coisas em categorias de boas, ruins e indiferentes. Sêneca também ressaltou a importância de discernir as coisas como elas são, e não é porque algumas coisas são difíceis que nos atrevemos pouco, é porque nos atrevemos pouco que certas coisas são difíceis. Essa frase nos ensina que devemos ter atitude para enfrentar os desafios da vida e não nos deixarmos intimidar pelas dificuldades. Quando possuímos coragem e determinação para agir de acordo com nossos valores, somos capazes de superar os obstáculos e alcançar nossos objetivos. Devemos confiar em nós mesmas e não permitir que o medo ou a falta de iniciativa nos impeçam de enfrentar as adversidades.
Quando agimos com coragem e ousadia em busca de nossos ideais, abrimos portas para o sucesso e o crescimento pessoal. Os estoicos distinguiram as coisas entre boas, más e indiferentes. As coisas boas eram as virtudes cardeais, como sabedoria, justiça, coragem e autodisciplina. Por outro lado, as coisas ruins eram os vícios opostos a essas virtudes, como ignorância, injustiça, covardia e indulgência. Já as coisas indiferentes abrangiam tudo mais, sendo externas e não tendo um papel essencial para a busca da felicidade. O que chama a atenção é que as pessoas atualmente tendem a julgar as coisas indiferentes como sendo boas ou más. No entanto, essas coisas, do ponto de vista estoico, não contribuem nem prejudicam nosso desenvolvimento. Elas não têm um papel crucial na busca de uma vida feliz. É importante ressaltar que a indiferença não significa insensibilidade. Ser indiferente em relação às coisas indiferentes não significa não fazer distinções entre elas, mas sim aceitá-las como são. No entanto, é compreensível que algumas coisas indiferentes sejam preferíveis a outras. Por exemplo, ser saudável é melhor do que estar doente. Embora essas coisas indiferentes não possam realmente ser consideradas boas, algumas são mais valiosas e preferíveis. Por isso, os estoicos diferenciaram as coisas indiferentes em preferidas e despreferidas. As coisas indiferentes preferidas incluem aspectos positivos como boa saúde, amizade, riqueza e boa aparência, enquanto seus opostos são as coisas indiferentes despreferidas. É natural que as pessoas prefiram alegria em vez de dor, riqueza em vez de pobreza e boa saúde em vez de doença. Portanto, é válido buscar essas coisas indiferentes preferidas, desde que não coloquemos em risco nossa integridade e virtude. Em outras palavras, é melhor suportar dor, pobreza ou doença de maneira honrosa do que buscar alegria, riqueza ou saúde de forma indigna. Considerar um exemplo de alguém enfrentando uma crise financeira. Essa pessoa tem duas opções: encarar essa situação como algo ruim e se desesperar, revoltar-se ou corromper-se para tentar sair dessa situação, ou encarar a situação como algo indiferente e aceitá-la tranquilamente, procurando fazer o melhor possível com os recursos disponíveis, mantendo sua honestidade e dignidade. Essa pessoa pode aproveitar essa adversidade para exercitar suas virtudes, como a sabedoria ao administrar seu dinheiro, a justiça ao não prejudicar os outros, a coragem ao enfrentar os desafios e a autodisciplina ao evitar gastos desnecessários. Epicteto nos ensina: e não peça que as coisas aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como acontecem e você terá uma vida tranquila. Isso significa que devemos aceitar as coisas indiferentes como são, sem nos deixarmos levar por desejos ou medos. Se buscarmos as coisas boas, ou seja, as virtudes dentro de nós mesmas, em vez de buscar naquilo que é externo e indiferente, poderemos encontrar a felicidade em qualquer situação. Portanto, devemos praticar a capacidade de lidar com a adversidade, encarando os momentos difíceis como oportunidades para desenvolvermos nossas virtudes e cultivar uma vida plena e tranquila. Não se preocupe, não é preciso se assustar com a ideia de desejar ou praticar situações azaradas em nossas vidas. Vou explicar de forma mais clara esse princípio. O estoicismo é uma escola de filosofia que nos ensina que a verdadeira felicidade não depende das coisas externas, mas sim da nossa forma de lidar com elas. Os estoicos acreditavam que a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, ou seja, agir de acordo com a razão e a natureza. As outras coisas, como saúde, riqueza, fama ou prazer, são indiferentes, pois não possuem um valor intrínseco, mas sim dependem de como as utilizamos. Para os estoicos, praticar o infortúnio significa nos expormos voluntariamente a situações difíceis ou desagradáveis, a fim de testar nossa resiliência e fortalecer nosso caráter. Essa prática tem como objetivo nos preparar para enfrentar as adversidades da vida com coragem e serenidade, sem nos deixarmos abalar por emoções negativas. Além disso, essa abordagem nos ajuda a valorizar mais as coisas simples e essenciais da vida, sem nos apegarmos excessivamente a bens materiais ou prazeres passageiros. Portanto,
O estoicismo nos convida a adotar uma postura de aceitação e equanimidade diante das dificuldades, buscando desenvolver nossas virtudes e encontrar uma fonte constante de felicidade em nossa própria sabedoria interior. Isso não significa buscar propositadamente situações desafortunadas, mas sim estar preparadas para enfrentar qualquer desafio que a vida possa nos apresentar. Imagine alguém que decide praticar o jejum periódico. Essa pessoa escolhe se abster de comer por um período determinado, buscando exercitar sua autodisciplina e autocontrole. Além disso, ela aproveita essa oportunidade para refletir sobre sua relação com a comida e com seu corpo, e sentir gratidão pela abundância que tem e pela capacidade de se alimentar. Essa prática também permite que ela desenvolva mais compaixão por aqueles que sofrem com a fome no mundo. Outro exemplo inspirador é o de Marco Aurélio, que vivia cercado de pessoas que poderiam traí-lo devido à sua posição como imperador. Ele se condicionava a pensar em todas as tragédias imagináveis que poderiam ocorrer com ele e sua família. Essas reflexões, embora sombrias, ajudavam-no a compreender que, apesar de possuir poder e riqueza, ele era apenas um simples mortal e que a morte era parte natural do ciclo da vida. Portanto, mesmo diante da dor da perda, ele acreditava que todas as coisas regressavam ao seu lugar de origem, e o sofrimento era algo interno a ele. Esses exemplos ilustram a importância de termos perspectiva em relação às coisas externas e de cultivarmos nossa força interior. Ao nos expormos a situações desafiadoras, como o jejum periódico, fortalecemos nossa autodisciplina e aprendemos a apreciar mais as coisas simples e essenciais da vida. Da mesma forma, ao confrontarmos nossos medos e aceitarmos a inevitabilidade da morte, encontramos uma tranquilidade interna que nos permite enfrentar as adversidades com sabedoria e serenidade. Portanto, podemos aprender com esses exemplos e usar esses ensinamentos em nossa própria jornada. Ao praticar a autodisciplina, refletir sobre nossas relações e ser gratas pelo que temos, e ao reconhecer a precariedade da vida, podemos encontrar um equilíbrio interior e viver com mais tranquilidade e propósito. De acordo com o estoicismo, amar tudo o que acontece significa aceitar os eventos da vida de forma serena e buscar extrair aprendizados mesmo nas situações mais desafiadoras. Isso não significa que devemos gostar ou celebrar as adversidades, mas sim encontrar uma forma de lidar com elas com sabedoria e coragem. Amar tudo o que acontece não significa negar nossas emoções ou desejar por adversidades. Significa abraçar a vida em sua totalidade, aprendendo com as experiências, crescendo como ser humano e encontrando formas de usar essas vivências para impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Para os estoicos, é importante acolher com gratidão e serenidade tudo o que acontece em nossas vidas, sejam esses eventos favoráveis ou desfavoráveis. Essa perspectiva nos permite nos conectar com um princípio racional e divino que governa o universo, conhecido como Logos. Os estoicos acreditavam que tudo o que ocorre faz parte de um plano cósmico perfeito e sábio, que tem o propósito de promover o bem de todos os seres. Portanto, ao confiar na providência divina e não nos rebelarmos contra o destino, nos alinhamos com essa grandiosa ordem do universo. Vamos supor que alguém tenha perdido o emprego. Essa pessoa poderia encarar essa situação como uma tragédia, sentindo-se desesperada, culpando-se ou se vitimizando. No entanto, há uma alternativa mais saudável e construtiva, e enxergar essa perda como uma oportunidade de se alegrar, se motivar e se reinventar. É importante perceber que o pior já aconteceu, a perda do emprego. Nesse sentido, chorar, xingar ou entrar em um estado de tristeza apenas perturba a mente e não muda o fato de que a pessoa precisa de um sustento e de uma forma de colocar comida na mesa. Amar ou odiar esse evento não fará diferença prática, mas pode amplificar as perturbações emocionais. Assim, ao adotar uma mentalidade voltada para a aceitação, é possível lidar com as adversidades de forma mais leve, aproveitando-as como oportunidades para crescimento pessoal e profissional. Dessa forma, ao se reinventar, a influenciadora digital pode inspirar suas seguidoras a explorar novos caminhos e encontrar soluções criativas mesmo em momentos desafiadores da vida. Em vez de focar no que está fora do seu controle, como os eventos externos que não podemos mudar,
é mais válido direcionar a atenção para aquilo que podemos controlar, como buscar outra fonte de renda diante de uma perda de emprego. Essa postura proativa e de aceitação faz parte do cerne da filosofia estoica, como explicou Marco Aurélio ao dizer: ame tudo o que acontece com você, é um dos segredos da mudança. O ensinamento de Marco Aurélio nos incentiva a abraçar as mudanças da vida com amor em vez de medo. Ao aceitar as circunstâncias e concentrar na solução, podemos nos adaptar de maneira mais ágil e aprender valiosas lições ao longo do caminho. Esses princípios podem parecer desafiadores de seguir na prática, mas trazem inúmeros benefícios se os aplicarmos em nosso cotidiano. Eles nos ajudam a desenvolver virtudes, lidar melhor com nossas emoções, enfrentar situações com confiança e sabedoria, ser gratos e encontrar felicidade naquilo que temos e somos. Você pode desenvolver uma perspectiva mais resiliente e enriquecedora para enfrentar os desafios do dia a dia. Olá pessoal! Vocês que chegaram até esse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe nosso trabalho. Será de grande importância para o canal, isso nos incentiva a postar conteúdo relevante, que nos dá muita motivação para continuar. Obrigado a todos. Convidamos você a assistir nosso segundo episódio completo sobre os conceitos do livro A Arte de Viver de Epicteto. Epicteto, possivelmente nascido em torno de 55 d.C. em Hierápolis, na região da Frígia, sob o domínio do Império Romano, começou sua jornada como escravo. Ele serviu sob o cuidado de Epafrodito, secretário de Nero. Quando jovem, teve a oportunidade de estudar com o renomado professor estoico Caio Musonio Rufo. Seu desempenho excepcional lhe concedeu a liberdade, permitindo-lhe viver como um homem independente. Ele então se tornou um professor em Roma até ser exilado em 94 d.C., levando-o a se estabelecer em Nicópolis, na Grécia. Lá, fundou uma escola filosófica dedicada à exploração da arte de viver bem e encontrar a serenidade. Um de seus alunos notáveis foi o jovem Marco Aurélio, que mais tarde se tornaria um dos imperadores romanos mais estimados e admirados. Epíteto acreditava que o objetivo principal da filosofia era ajudar pessoas comuns a enfrentar os desafios do dia a dia com serenidade e lidar com as inevitáveis adversidades da vida, como perdas, desilusões, ambições e mágoas. Ele se destacou por colocar em prática a humildade que pregava em suas ideias filosóficas. Reza da tranquilidade como exemplo, resumimos seu significado nesta reza: dê-me a calma para aceitar as situações que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para discernir a diferença. Compreenda a si mesmo neste primeiro momento, abordaremos o guia para viver e a importância de purificar nossa mente, focando apenas no que está ao nosso alcance. A primeira lição de Epíteto é, primeiramente, reconheça o que você deveria ser, em seguida, faça o que precisa ser feito. Esse conceito é amplamente aplicado no estoicismo, com base na ideia de que para quem não sabe para onde está navegando, qualquer direção é aceitável. Portanto, é prudente aquele que é capaz de definir suas habilidades, competências, metas e objetivos, aplicando-os de forma consistente, disciplinada e paciente em seu cotidiano. Outra lição fundamental da filosofia de Epíteto é aprender a discernir o que você pode controlar e o que não pode. Em seguida, concentre-se apenas naquilo que está sob seu controle. Compreender o que está dentro de nosso controle e o que não está é algo que reduz a ansiedade e a preocupação. Mas o que podemos realmente controlar? Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, ambições, a intensidade com que as más notícias nos afetam, nossa reação diante da frustração, nossas atitudes, nossa paciência e as ações que dependem de nós. Por outro lado, estão fora de nosso controle as coisas externas a nós, como o envelhecimento, doenças congênitas, a economia do país, características hereditárias, o pensamento e as atitudes dos outros, além das leis da natureza. Para facilitar a compreensão, imagine a seguinte situação fictícia: você se apaixonou por alguém e começaram a namorar. Você é uma pessoa boa, educada, atenciosa e age de acordo com valores elevados, pois esses fatores estão sob seu controle. No entanto, suponha que a pessoa terminou com você, dizendo que quer aproveitar a vida.
Note que essa pessoa possui suas próprias vontades e valores. Não é uma questão de você não merecer alguém. Vocês simplesmente têm visões de mundo e valores diferentes. Isso não desqualifica nem você nem o outro. O fato de ela não te amar não está sob seu controle, portanto não é necessário se martirizar excessivamente pelo término, pois as convicções do outro não estão sob seu controle. Aprender a discernir o que podemos controlar é importante, pois, segundo Epíteto, devemos nos ocupar apenas com aquilo que está sob nosso controle e tomar as providências possíveis dentro de nossos limites. Se você já fez tudo o que podia fazer, deve deixar de lado o que foge ao seu alcance. Reconhecer as coisas como elas realmente são é outra forma de lidar com a vida. Nem sempre vemos as coisas com clareza necessária. Uma mente agitada distorce a realidade e causa preocupação. Por exemplo, imagine que você tem antipatia por seu vizinho. Um dia acorda e percebe que ele está finalizando a limpeza da frente da sua casa. Uma mente com visão correta talvez compreenda isso como um gesto de amizade, no máximo questionaria sem julgar as motivações do vizinho. Por outro lado, alguém com visão turva interpretaria como provocação e passaria horas remoendo um fato irrelevante que na verdade beneficiou você um gesto de amizade. Cuide dos seus desejos e aversões, pois se você se concentrar por muito tempo nas frustrações e angústias, causará sofrimento a si mesmo e aos que estão ao seu redor. Por exemplo, se esforçou para uma promoção e competiu com colegas mais jovens. Criou expectativas, mas no fim seu chefe escolheu uma pessoa recém-contratada. A raiva e a frustração levarão você a odiar seu trabalho, falar mal da escolhida, desprezar seu chefe, e isso acabará afastando as pessoas ao seu redor, pois não desejam ouvir suas lamentações. Observe que seu desejo de promoção poderia consumi-lo e talvez até impedir sua chance de ser promovido, ao invés de ajudá-lo. Nesse contexto, uma pessoa sensata teria duas opções: perguntar os motivos da escolha e se há previsão de uma nova oportunidade de promoção, ou buscar outras opções caso não vislumbre soluções. Portanto, é importante enxergar as coisas como elas são, uma vez que tendemos a idealizar ou exagerar a interpretação do que está acontecendo ao nosso redor. Por isso, evite tomar decisões quando estiver com raiva ou comprometer-se quando estiver feliz. O tempo e o distanciamento dos eventos são as melhores formas de tomar decisões com clareza. Por exemplo, é importante ter em mente que as coisas estão sempre mudando e que certas ações têm consequências. Se você está saindo do trabalho, há uma chance de ter um pneu furado, mesmo que você esteja cansado. Faz parte da vida, coisas se quebram, relacionamentos chegam ao fim. Se abraçar um ente querido, é importante ter em mente que essa pessoa é mortal, então não se apegue ao desejo de que ela nunca ficará doente ou morrerá, pois isso é antinatural e só levará ao ressentimento. Aceitar as coisas como são significa controlar a maneira como pensamos sobre elas. Por exemplo, em vez de xingar e chutar o carro, é melhor apenas trocar o pneu. Ao sofrer de forma exagerada por alguém doente ou que se foi, você deve amá-lo enquanto estiver ao seu lado e fazer o melhor diariamente. Aqui, peço sua atenção. Epíteto traz um conselho simples, mas de extrema importância para uma vida plena: harmonize suas ações com a maneira como a vida é, aceitando os acontecimentos conforme ocorrem. Você pode estar se perguntando, como assim? O filósofo dirá para você não criar suas próprias regras. Pelo contrário, deve se comportar em todas as questões, sejam elas grandes e públicas ou pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Eu entendo que você possa estar pensando, e isso vai contra a sociedade atual. Todos querem ter voz ativa, falar em todos os cantos, reclamar de tudo e mudar a estrutura de poder enquanto estão confortavelmente sentados em seus sofás, sem tomar medidas efetivas. Não estou dizendo que isso está certo ou errado, mas é fato que as pessoas em geral têm enfrentado muitos problemas de ansiedade, frustração e dor psicológica porque lutam contra aquilo que não podem mudar, em vez de se concentrar na ordem natural das coisas e no que podem controlar. Imagine a seguinte situação: você entrou em uma empresa que existe há 30 anos.
Seu cargo é de segurança, ou seja, espera-se que você use corretamente o uniforme e o armamento, e que monitore a segurança das pessoas no local. Agora vamos supor que você comece a se preocupar com a gestão da empresa, discorde de algumas decisões do ICOR, ou pense que o setor de recursos humanos deveria adotar uma determinada política de contratação e você está se concentrando em assuntos que não fazem parte de sua competência imediata e sobre os quais você não tem poder para mudar. Isso só causará ansiedade e frustração. Basicamente, é necessário conhecer a si mesmo e seus desejos. Se você deseja tomar decisões na empresa, deverá estudar uma estratégia para se tornar um administrador. Até que isso aconteça, é preciso apenas seguir as leis da natureza e controlar o que você pode controlar. Epícteto afirma que não são os acontecimentos em si que nos ferem ou criam obstáculos, mas sim a maneira como os enxergamos e percebemos. As coisas em si não têm o poder de nos machucar ou criar barreiras. Somos nós mesmos que nos causamos dor e frustração com nossas atitudes e reações diante dos eventos da vida. É importante prestar atenção a isso. Por exemplo, suponha que você acorde atrasado para o trabalho e, ao chegar na garagem, o carro não ligue. Não há um obstáculo imposto pelo carro. O que importa é como você reage a essa situação. Nossa mente é que determina a magnitude dos problemas. Uma atitude saudável gera respostas saudáveis do universo ao nosso redor. Se você ficar frustrado pensando no conserto do carro, nos gastos, no fato de que o carro é um problema e que vai chegar atrasado, estará ampliando um problema que não possui real importância, afinal, carros quebram, e isso é normal, e esses eventos não escolhem um dia tranquilo para acontecer. É importante adotar uma postura de autorresponsabilidade. Para isso, também recomendamos a leitura do livro Pare de Reclamar, Assuma o Controle, Entenda que Ninguém Te Deve Nada, Faça o que Tem de Ser Feito, Se Relacione Melhor. O princípio da autorresponsabilidade de Epícteto consiste em compreender que são nossos sentimentos que determinam nossa atitude e reação perante os eventos da vida, influenciando também a gravidade dos problemas. Culpar os outros é tolice. Portanto, quando enfrentarmos adversidades, perturbações ou desgostos, devemos examinar nossas atitudes em primeiro lugar. Em vez de reclamar e culpar os outros, é sábio nos concentrarmos em resolver aquilo que podemos resolver. Não espere reconhecimento ou gratidão dos outros. É uma lição importante na vida adulta entender que ninguém está obrigado a lhe dever algo. Portanto, não faça nada esperando ser agradecido ou receber aprovação. Faça o que acredita ser correto por convicção própria. A opinião dos outros só é relevante quando você a utiliza como uma forma de avaliar se está no caminho certo em relação aos seus objetivos. Ou seja, se alguém critica você, faça as seguintes perguntas: por que essa pessoa se sente assim em relação a mim? Quais são os valores e a postura dessa pessoa para me criticar? Por que me sinto ofendido? Se a crítica for válida, você terá a chance de analisar seu comportamento e corrigi-lo. Se for uma mentira a seu respeito, então não é importante, pois não deve temer algo que não é verdadeiro sobre você. Não se compare aos outros e não espere bajulação ou recompensas por seus méritos. Não se preocupe com quem está observando, mas foque em utilizar as ferramentas e habilidades que estão disponíveis para você. Em vez de seguir cegamente alguém, busque adquirir conhecimento. Se tiver livros, leia-os. Se não tiver, procure uma biblioteca pública. Se não tiver tempo, busque materiais disponíveis na internet. Se não tiver especializações, busque adquiri-las. Aprenda a utilizar o que está disponível para melhorar a si mesmo, não para agradar aqueles ao seu redor. Quanto mais cedo você aprender que existe tempo e lugar para diversão e distração, mais rápido terá controle sobre seus desejos e dominará sua vida, promovendo seu amadurecimento e, consequentemente, aumentando suas chances de ter uma vida plena. Compreenda que sua vontade está sempre sob seu poder, portanto, nada pode realmente impedi-lo, a menos que você permita. Se você perdeu a visão, por exemplo, ainda é um ser capaz de se adaptar e apreciar os outros sentidos.
Você está no controle de como as adversidades afetam você. Epíteto afirmaria que a vida é como um navio ancorado na baía. Você pode ir buscar água fresca e alimento, mas deve estar atento ao chamado do capitão. Distrair-se com coisas triviais pode deixar você para trás. Portanto, se você é jovem, ainda pode se afastar mais do navio, pois terá forças para voltar correndo quando ouvir o chamado. Quanto mais avançada a idade, mais próximo você deve ficar do navio para ouvir o chamado e conseguir retornar. Daí a importância de concentrar-se no que é realmente importante. Se você chegou até aqui, recomendo que continue assistindo ao vídeo, pois ainda falaremos mais sobre vontade, serenidade, resiliência, adaptabilidade, eventos, força e ações sóbrias. Se é novo no canal, inscreva-se para receber notificações sobre novos conteúdos. Você também pode deixar sugestões de temas nos comentários ou comentar sobre os ensinamentos do filósofo. Uma poderosa afirmação de Epíteto é que cada dificuldade na vida é uma oportunidade para olharmos para dentro de nós mesmos e recorrer aos nossos recursos internos ocultos ou até desconhecidos. Em outras palavras, o fogo mais quente forja o aço mais resistente. Durante nossa jornada, deparamo-nos com diversos desafios que surgem naturalmente na luta pela sobrevivência e pela satisfação de nossos desejos. No entanto, uma mente saudável é capaz de enxergar além dos problemas, pois sabe que estes são previsíveis e que podemos encontrar maneiras de resolvê-los ou, no mínimo, amenizá-los. Podemos analisar o exemplo de Epíteto, um brilhante estudante em Roma que ganhou sua liberdade e se tornou professor no centro do conhecimento e poder da época. No entanto, em 94 d.C., foi banido pelo imperador Domiciano. Ao invés de se entregar à amargura, Epíteto criou sua própria escola e formou grandes personagens da história. Isso nos mostra que nem sempre a mudança é algo negativo, tudo depende da forma como a encaramos. Outro pensamento relevante para nossa paz de espírito é a consciência de que nada pode ser realmente tirado de nós, pois no fundo não possuímos nada neste mundo. Portanto, não há nada a perder. Em vez de lamentar por algo que foi roubado, é melhor treinar nossa mente para pensar, isso voltou ao lugar de onde veio. Se perdemos um ente querido, podemos refletir que eles simplesmente retornaram ao seu lugar de origem, assim como nós um dia também retornaremos. É claro que isso não significa que devemos ser descuidados e negligentes com nossos pertences, mas sim que devemos agir com cautela e previdência em relação às coisas materiais. No entanto, mesmo que tomemos todos os cuidados necessários e ainda assim as coisas nos separem, não devemos sofrer, pois essa é uma parte natural da vida. Afinal, não nascemos com nada e a ideia de posse é algo que podemos controlar. É importante refletir que uma vida boa é aquela em que encontramos serenidade interior, mesmo diante das adversidades. O objetivo da felicidade é se livrar de preocupações desnecessárias. Em vez de alimentar pensamentos como se eu não trabalhar com mais empenho, nunca terei uma boa renda, ninguém me respeitará e não deixarei nada para trás, é melhor cultivar uma mente tranquila e ter autocontrole sobre os sentimentos. Não permita que os outros ou eventos externos perturbem sua paz. Por exemplo, se você perder as chaves, seu filho não fizer o que você pediu ou algo quebrar, simplesmente diga a si mesmo, e lidar calmamente com esse aborrecimento é o preço que pago para ter minha serenidade interior e me livrar de perturbações. Nada é conquistado de graça. Com uma mente tranquila e uma compreensão da impermanência e interdependência das coisas, você será capaz de analisar as ferramentas disponíveis para resolver o problema e encontrar a melhor solução com base no que você tem. Não se envolva em assuntos que não são de sua responsabilidade. Aprender a não se meter em problemas que não nos dizem respeito é algo difícil, mas poderoso para manter a tranquilidade em uma vida plena. Conheço muitos colegas de trabalho que começam a reclamar infantilmente sobre tudo, se envolvem em discussões em grupos de WhatsApp que não têm nada a ver com eles, como resultado, sofrem grandes perturbações em sua forma de ver as coisas e em suas vidas pessoais.
Alguns até recebem punições no trabalho e acabam perdendo boas oportunidades simplesmente por se intrometerem em questões que não são da sua conta. Esse comportamento ocorre porque essas pessoas não aprenderam a adaptar seus desejos à realidade, ou seja, querem moldar a realidade ao seu redor ou a forma como veem a realidade, a sua maneira de pensar. Siga o fluxo da vida e aprenda a aceitar as coisas como são, ajustando suas expectativas para se adaptar à realidade. Isso permitirá que você encontre verdadeira paz e felicidade interior. As leis da natureza possuem seu próprio fluxo, e se tentarmos represar esse fluxo por muito tempo, isso pode causar danos à biodiversidade ao redor e, de fato, chegará um momento em que a represa irá estourar. Por isso, é sempre preferível seguir o fluxo, entendendo a realidade e aceitando-a. Não busque uma esposa perfeita, filhos perfeitos ou empregos dos sonhos, porque isso simplesmente não existe. As pessoas têm características que podem nos agradar mais ou menos, de acordo com nossa percepção do mundo. Troque a exigência pela perfeição pela admiração e gratidão, pela oportunidade de aprender mais com essas pessoas. Compreender a realidade irá ajudá-lo a encarar a vida como um banquete, onde você precisa se comportar com elegância. Aprenda a apreciar o que está em seu prato. Quando uma travessa lhe for passada, sirva-se com moderação. Se seu prato favorito ainda não chegou, saboreie o que tem e aguarde sua vez. Não coloque sua felicidade no que está por vir. Se você tem uma família, desfrute da companhia deles. Se não tem dinheiro para levá-los ao shopping, não se preocupe, leve-os a uma praça, conversem, sorriam, sejam gratos e acolhedores. Evite reclamar e desempenhe o papel que a vida lhe deu, pois isso vale mais do que uma diversão vazia. Evite adotar pontos de vista negativos em relação a outras pessoas, pois esses pontos de vista e os problemas dos outros podem ser contagiosos. Isso fica evidente quando estamos bem e, de repente, nos deparamos com alguém reclamando, logo nos sentimos insatisfeitos também. Portanto, devemos refletir sobre o seguinte: o que faz uma pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser afetada por essa situação. O que a faz sofrer é a maneira reflexiva como ela reage. Essa ideia pode despertar críticas de revolucionários por aí, mas estamos falando de viver de forma serena, reduzindo nossas preocupações e problemas e lidando apenas com o essencial. Com isso em mente, de acordo com Epíteto, devemos desempenhar bem o papel que nos foi dado. Nem sempre a vida nos conduz na direção daquilo que idealizamos. Às vezes, somos levados a uma vida social e profissional que não esperávamos. Seguindo a perspectiva de Epíteto, devemos usar sabiamente os recursos disponíveis para melhorar nossa vida, mas não devemos deixar que isso cause aflição. Aceitar o papel que nos é dado é continuar vivendo nossa realidade da melhor forma possível e evitar reclamar dela. Não importa onde estejamos, devemos representar nosso papel de forma impecável. Tudo acontece por uma razão, mesmo que seja algo doloroso, e devemos estar preparados para enfrentar esses desafios sem nos martirizar. Se você não passou em um teste, estude mais e tente novamente. Reclamar do comitê avaliador, do examinador ou das interrupções da família enquanto estudava não é desculpa. Para o filósofo, a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós mesmos. Se desejamos ser invencíveis e felizes, isso deve começar de dentro para fora. Portanto, não devemos lutar contra aquilo que está fora de nosso controle verdadeiro. Nossa felicidade depende de 3 coisas que estão sob nosso poder: nossa vontade, nossas ideias sobre os acontecimentos em que estamos envolvidos e como utilizamos essas ideias. Nessa concepção, ninguém pode nos machucar, a menos que permitamos. Conforme Epíteto, a percepção da realidade em nossa mente é que determina nosso comportamento. Saber quando se afastar de uma situação, refletir sobre nossa reação diante de um insulto e enxergar com clareza é uma forma de não levar para o lado pessoal e manter a calma. Mas como podemos manter a serenidade e viver de acordo com os princípios de uma vida plena? De maneira simples, posso dizer que você precisa incorporar em si mesmo os ideais que valoriza.
Por exemplo, se você ama sua esposa, deve admirá-la e sentir orgulho dela. Quando estiver longe, comporte-se como se estivesse perto, dedicando seus desejos ao bem-estar de sua família. Fazendo isso, você não permitirá que a infidelidade ou o comportamento inconveniente seja uma opção, e seu amor por ele sempre crescerá. Honre e siga os valores que considerar importantes, assim estará mais próximo deles. Preocupação e medo são apenas uma perda de tempo e não servem como um bom exemplo para os outros. Não se apegue a cargos e títulos sociais, pois isso não define a verdadeira felicidade. Entenda suas prioridades e não faça do reconhecimento alheio seu objetivo ou preocupação. Uma pessoa sábia simplesmente vive sua vida seguindo valores morais e virtuosos, ela vive porque acredita que é o correto, e o que os outros possam pensar é apenas algo externo a ela. Quantas pessoas condenadas por corrupção você conhece que já receberam diversas honrarias públicas por seus serviços? Portanto, reflita sobre isso, o caráter é mais importante do que a reputação. Independentemente da posição social que você ocupe, deve preservar sua honra e fidelidade às suas obrigações. Como diz uma expressão comum nos Estados Unidos, não existe almoço de graça. Na filosofia de Epíteto, podemos resumir que todos os benefícios têm seu preço. Cabe a nós escolher o que estamos dispostos a pagar ou não. Nem sempre vale a pena pagar esse preço, pois pode comprometer nossa integridade, nosso tempo, nossa dignidade e nossa felicidade ao lado das pessoas que amamos. Tenha em mente que o mundo não se resume apenas a dinheiro e bens. Às vezes, ter o suficiente para desfrutar momentos com aqueles que amamos vale mais do que fortunas. Muitos dariam sua riqueza em troca de tranquilidade e serenidade em suas vidas. Portanto, se você almeja a riqueza, é importante replicar os métodos para alcançá-la, mas também questionar até que ponto isso compensa em busca de uma vida plena. Fica a pergunta, para você, ter o telefone tocando dia e noite, lidar com ataques de empresas concorrentes e lidar com problemas administrativos constantes, em troca de fama e fortuna, é o verdadeiro significado da vida? Outra importante lição é examinar a ordem das coisas, o que vem primeiro, o que vem em seguida e, então, agir. Antes de agir impulsivamente, é prudente recuar da situação imediata e refletir sobre qual é a sua motivação, como você fará para alcançá-la e quais são as adversidades envolvidas. Somente depois disso, parta para a ação. Neste momento, é essencial ter um plano e ser honesto consigo mesmo sobre seus pontos fortes e fracos, além de considerar o preço em termos de tempo e qualidade de vida que está disposto a pagar. Uma ação mal planejada pode levar à ruína de nossos relacionamentos, o que seria um grande problema. Para Epíteto, nossos deveres se revelam por meio de nossas relações pessoais. Você não é um ser isolado do mundo, pelo contrário, faz parte dele. Procure entender qual é o seu papel nessas relações interpessoais, pai, mãe, vizinho, líder, liderado. Compreender o seu papel é fundamental para saber quem você realmente é e como está conectado com as pessoas ao seu redor. Afinal, para cada papel, as leis da natureza nos revelam um comportamento natural. Portanto, um homem ou uma mulher que se esforça para sustentar sua família, mesmo que faça tudo para colocar comida na mesa, deve se preocupar em reservar um tempo e criar rituais com seus filhos e cônjuge, assim como cuidar do seu lar. Você deve estar se perguntando, o que Epíteto pensa sobre a sorte e o azar? Essa é uma boa pergunta. Certamente, examine a situação e haja corretamente. Epíteto diria que os eventos em nossas vidas são algo impessoal e neutro. Isso significa que o universo não conspira contra nós nem contra qualquer coisa que desejamos fazer. Lembra quando falamos antes sobre como nossa vida é moldada pela percepção em nossa mente e como externamos as coisas? Bem, esse pensamento de Epíteto é maravilhoso, concorda? Quando sabemos que nada está contra nós e que as coisas acontecem de forma aleatória ou como resultado de nossas próprias ações, tiramos um peso dos nossos ombros. Significa que o acaso afeta a todos e é natural, faz parte da vida de todos os seres vivos, alguns mais do que outros.
No final das contas, cabe a nós decidir como reagir e lidar com nossos sentimentos em relação à realidade. Embora as coisas ocorram no mundo por acaso, uma atitude honesta e generosa com as pessoas ao nosso redor cria uma corrente de confiança entre nós e os membros de nossa comunidade. Portanto, seja generoso com os outros, não por vaidade, mas porque é nosso dever moral ajudar quem precisa, dentro de nossas possibilidades. Essa simples atitude tende a abrir portas que podem mudar nossa vida.